Fala galera, Dizascope, Dr. Jonatas Leone por aqui. Você está em mais um Divinamente Podcast, porque sim, nós queremos, podemos nos parecer com Jesus aqui na mente. Também nós podemos desfrutar de uma mente como a de Cristo. E hoje tem uma história de vida, duas histórias de vida incríveis que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e vão abençoar muito a sua mente. Então vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Eu estou aqui com meus amigos Matheus e Natasha Feu. O casal Feu. Casal Feu. É isso mesmo. Conhecido como casal Feu. Que legal, que honra, um privilégio. Vocês foram recomendados a nós por pessoas que a gente ama muito e pessoas que, vou dizer uma coisa para vocês, se tem gente brilhante nesse Brasil, são Diogo Dantas e Saulo Daniel. Eu amo demais aquele povo baiano. E eles falaram tão bem de vocês. Falaram, o Brasil precisa conhecer essa história. Tem gente boa demais na Bahia, né? Tem. Não, e aquela igreja ali, eu sempre falo, né? Que a igreja Lírio, Jardim Armação, não sei se vocês já foram lá, mas a densidade de pessoas brilhantes por metro quadrado é demais. É um negócio Tinha que surreal, esse assim. pessoal, Esse pessoal é demais. Tinha que espalhar um pouquinho esse pessoal. Também a cidade se chama Salvador, né? Então não tem como não ter gente brilhante lá, né? Tem muita salvação. É verdade, é verdade. E aí o Diogo mandou mensagem pra gente, Saulo também falou, ó, esse casal precisa contar a história, porque essa história, essas vidas e essa vida vai abençoar muita gente e a gente precisa conhecer. E aí eu fiquei cheio de expectativa para essa nossa conversa aqui, tenho certeza que vai abençoar muito, não só a minha vida, como de todo mundo que está lá acompanhando também, ouvindo, assistindo, enfim, vai ser um tempo especial. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho cada um pouquinho só da história, porque tem muita história e aí a gente vai prolongando. Então, vamos lá, começa aí, Matheus. Então, eu me chamo Matheus Feu. Sou casado com essa moça linda que está do meu lado aqui, Natasha. Feu é um sobrenome... É o sobrenome. Legal, é um sobrenome. hein? É engraçado. Não é nome artístico, não. Não, sobrenome. Não é nome artístico. Muita gente pergunta sobre isso, né? Mas Feu é sobrenome do meu pai. E aí a minha esposa, que é muito tradicional, falou assim, não, amor, vamos usar esse sobrenome aí do seu pai, eu acho que... Eu fiz questão, porque a minha família sempre colocava na cabeça que, tipo assim, a mulher pega o nome do homem. Então, eu falei assim, não, eu quero seguir essa tradição de pegar o nome do meu esposo para seguir a cultura, né, o nome dele. E aí eu falei, não, eu quero Feu. Legal. E é engraçado que antes de casar, eu me chamava de Matheus Costa. Alguns trabalhos de locução que eu fazia, eu falava Matheus Costa. Aí eles falaram, não, vamos usar o Feu, acho que é bonito. E ficou aí. Diferente, Matheus né? Feu, Natasha Feu, casal Feu. Eu tenho 27 anos, eu nasci com uma deficiência rara chamada artrogripose múltipla congênita. E é engraçado que a gente vai até falar aqui, essa deficiência não me define. Artrogripose múltipla congênita. Exatamente. É uma deficiência, cara, que ela atinge, segundo as estatísticas aí, 1 a cada 30 mil nascidos vivos. Né? É uma deficiência considerada rara, né? Existem poucas pessoas que possuem essa deficiência aqui no Brasil. Eu, particularmente, conheço poucos, né? E não tem cura. Né? Não tem cura pela ciência, não há cura. É uma deficiência que ela, assim, de forma resumida, é uma má formação nos ossos. Né? A gente não sabe exatamente o motivo, né, de eu ter nascido dessa forma, biologicamente falando, cientificamente falando, né? O que a gente consegue inferir com base nas informações que a gente recebe é que o útero da minha mãe era muito pequeno, então tinha pouca mobilidade dentro do útero dela. E aí, porque minha mãe era muito nova, minha mãe engravidou com 16 anos. 16 anos. Minha mãe tinha 16 anos. Uma gravidez de risco na adolescência. De risco, uma gravidez de risco na adolescência. Por muito tempo ela escondeu, né, a gravidez, até mesmo por medo dos pais, né? E aí quando eu nasci, né, minha mãe só ficou sabendo que eu tinha essa deficiência quando eu nasci. Então logo quando eu saí na barriga da minha mãe, a médica olhou para ela e disse assim, é um menino com a deficiência e talvez não vai viver. Talvez não sobreviva esse menino. E eu conto até às vezes em algumas pregações, né, que naquele momento eu creio pela fé, que quando a médica disse assim, o menino não vai sobreviver,
o Senhor bradou da eternidade, você vai viver sim. Vai viver sim, para me glorificar. Então, a vida que eu tenho é a vida de Jesus. Então, é uma vida que ela vai contra as expectativas dos médicos, né? Ela vai contra as expectativas dos médicos. Você talvez não sobreviva, o Senhor disse, vai sim. Desde o nascimento, vai contra desde o as expectativas. Então, foi um desafio, um choque para minha mãe. Ela teve um impacto psicológico muito grande naquele momento. E para ela, alguns relatos, algumas pessoas contam que até para amamentar, para minha mãe amamentar foi difícil para ela. Porque, segundo o que minha mãe mesmo disse para mim, eu tenho um relacionamento muito bom com minha mãe, com meu pai. A minha mãe disse assim, que quando a médica disse isso, ela imaginou na mente, é um monstro, meu filho. Meu filho é uma aberração. Né? O médico chocou ela com essa informação. E aí a minha avó tomou as rédeas da situação, à frente de tudo, né? Ele disse assim, não, você vai amamentar seu filho. Olha aqui, seu filho é lindo. Seu filho é uma criança maravilhosa. E eu lembro perdão. Eles falam, né? Eu não lembro de nada. Você lembra do que eles falam? Eu lembro do que eles falam. Eles falam assim que um dos médicos que estavam presentes, né? Uma enfermeira, não lembro agora, que minha avó que conta essa história, disse assim, olha, vocês vão ter que amar esse garoto. E naquele momento, mesmo na pouca informação que minha família tinha, até mesmo do evangelho, né? Eles eram recentes no evangelho, eles decidiram me amar. E aí eles me envolveram com esse amor. Até hoje, é muito difícil eu trocar uma mensagem com qualquer um da minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha avó, meu avô, sem no final da mensagem dizer assim, eu amo você, viu? E aí esse amor me fez chegar até aqui, em Cristo Jesus, eu creio nisso, claro. E hoje estamos aí, para glorificar a Deus, há 7 anos casados. E era um sonho de... 7 anos só de aqui. E quais eram quais são as principais limitações, mas que foram os principais desafios pela condição mesmo, pela deficiência? O que você não conseguia fazer? Porque o pessoal que está acompanhando lá está vendo você aqui sentado, de boa, não tem noção de quais são as suas limitações, né? Quais foram e quais são as limitações? Eu praticamente não faço nada. Eu praticamente não faço nada. Eu sou o corpo dele. Minha esposa é meu corpo. Literalmente, hein? Literalmente. Se o marido é o cabeça e a mulher é o corpo, isso aqui aí. tem uma encarnação do evangelho. Uau! Eu sou o corpo dele. É isso mesmo, exatamente. Que então, isso, hein? Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu dependo da minha esposa. Eu tenho uma cadeira motorizada que facilita eu ir para um lugar, para o outro, eu consigo pegar alguma coisa com a boca. Mas, por exemplo, né, de forma resumida. Então, braços e pernas... Não tem um movimento nenhum. Nenhum movimento. Só para jogar videogame. Aí o Senhor permitiu isso aí. Deus sabe o que faz, né? Assim, já que é para permitir alguma coisa, que seja jogar videogame. Isso aí. E para trabalhar, né? Porque eu trabalho com a boca. Então, eu escrevo com a boca. E aí eu consigo trabalhar com a boca, né? Eu uso uma mesa digitalizadora no computador. E aí, então, basicamente é isso. Eu não consigo trocar de roupa sozinho, comer sozinho. Para tudo isso eu dependo de alguém, né? Em tomar água, eu preciso sempre que as coisas estejam perto. Mas a gente vai se adaptando. Hoje eu acredito que minha deficiência não me atrapalha em nada. Não me atrapalha em nada. Graças a Deus. Tem um auxílio de Deus na minha vida aqui. Que benção. Auxiliadora idônea. Que legal, que legal. E você? Então, conta um pouquinho da história, depois a gente cruza essas duas histórias, que eu tô curioso para saber como é que foi. Pois eu me chamo Natasha Feu, né? Tenho 30 anos. Sou uma mineira na terra capixaba, né? Então, eu nasci em Minas Gerais e fui para o Espírito Santo ia fazer 19 ou 18 anos, não sei. E estou lá até hoje. Venho de uma família que teve separação, né? Do meu pai e da minha mãe, são separados. E tenho 3 irmãos, 2 por parte de mãe e uma por parte de pai, né? Cresci como se fosse uma família pobre, né? Não tinha muita condição. A minha mãe teve que
tomar o lugar do meu pai, como em prover, né? Então, ela trabalhava muito, ela trabalhava de manhã, só voltava de noite. Então, a gente passou fome, os filhos passaram fome, né? Meus irmãos passaram fome. Meu pai não ajudava. Até um tempo, pouco, ele começou a ajudar. Mas, mesmo assim, foi bem no período em que eu fui para a casa dele, né? A gente foi morar para a casa dele. Então, a minha infância foi uma infância muito difícil. Eu não tive oportunidade de brincar realmente como criança. Não foi criança. Eu não fui criança. Então, assim, eu tive que aprender a cozinhar cedo. Meu irmão que me ensinou, para falar a verdade. O meu irmão que penteava meu cabelo. O meu irmão que me levava para a escola, me aprontava para me levar para a escola. Então, o meu irmão fez o papel da minha mãe em boa parte da minha infância. E quando eu fui morar com meu pai, aí eu fiquei morando com meu pai dos 12 até os 16. Até os 16 anos. Fui morar com meu pai. Também não foi um momento fácil, né? Uma outra família e aconteceram várias coisas lá. Eu saí de lá, fui morar com a minha mãe de novo. Aí, com a minha mãe, eu passei as mesmas necessidades que eu passava com ela antes. E eu fui para o Espírito Santo. E no Espírito Santo também continuei passando fome. E até eu conhecer o Mateus. Então, a minha história foi muito complicada. Diferente da do Mateus, que ele foi cheio de amor. Uhum. Ele é até hoje cheio, todo mundo ama o Mateus. Eu não. Eu fui uma menina rejeitada, fui uma menina que passei por algumas dificuldades. Então, eu tive que focar em Cristo. E Cristo foi a minha saída. Uhum. Foi minha única saída, né? Então, eu falei assim, eu só tenho Cristo. Quer dizer, para falar a verdade, todos nós só temos Cristo. Não temos mais nada. Então, nada que vem abaixo de Cristo é tão importante. Cristo é importante. Então, eu me apeguei nele. E eu me apegar nele mudou a minha vida. Eu converti quando eu era novinha. Eu tinha uns 5 a 6 anos. A vizinha me levou para a igreja, levou eu e meus irmãos para a igreja. E lá na igreja a gente chegou, teve um dom que tinha 3 crianças lá que ia prosseguir com a obra de Deus. E a minha mãe pegou aquilo para os filhos dela. Então, hoje eu estou na presença de Deus, tanto porque eu creio que Deus me escolheu, tanto porque a minha mãe, uma boa parte, ela me ensinou. Ela me ensinou. Apesar das dificuldades que me fez ir para a igreja, a minha mãe também me ensinou muita coisa, em questão de igreja. Então, é isso, um resuminho da minha vida. Sim. E o seu encontro com Jesus, como é que foi? Cara, engraçado que eu nasci em um lar cristão. Embora a minha família ela não tivesse tanto contato no início com o evangelho, eu nasci em um lar cristão. Nós fazíamos parte de uma igreja. E eu me lembro que uma das minhas primeiras experiências que eu tive com o Senhor, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 10 para 11 anos. E nós estávamos em um período de oração na igreja e Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo de uma forma sobrenatural. E eu me lembro que naquele dia acendeu uma chama no meu coração. E era engraçado que, desde aquele momento, eu sempre tive o desejo de ser um pastor. O Senhor colocou aquilo em mim. E a partir daquele momento, eu comecei a ler a palavra de Deus, com 10 para 11 anos. Lia muito pouco, né? Mas lia. E eu comecei a ter o desejo de ir mais para a igreja, de buscar mais ao Senhor, de amar mais a Deus. Quando eu mais velho um pouquinho, com 17 para 19, eu passei por um período de Deus me chamando muito para o conhecimento da palavra. E eu lembro que era uma época que eu não tinha a internet em casa ainda, era uma internet muito lenta e tal, então eu não conseguia acessar muita coisa. E eu tinha só aquela Bíblia ali, né? E aí todos os dias, eu fazia parte de uma igreja que tinha culto todos os dias, e aí todos os dias antes de ir para a igreja eu lia a Bíblia por volta de 40 minutos, mais ou menos 1 hora. E foi um momento de maturidade muito grande, porque
Até aquele momento, uma das coisas que mais mudaram a minha vida é porque até aquele momento eu tinha uma percepção errada sobre meus pais. Eu fui criada pelos meus avós e muitas pessoas em volta de mim dizem assim, seus pais te abandonaram, seus pais te deixaram, né? E eu lembro que, eu lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. E aí eu chamei os meus pais. Eu disse para eles, eu não sei o que aconteceu no passado. E o que aconteceu não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. A palavra diz, honra teu pai e tua mãe. E aí eu disse para eles assim, a partir de hoje, se aconteceu alguma coisa no passado, tá apagado. Eu quero viver com vocês como se fossem meus pais. De verdade. Eu disse para minha mãe, né? Meu pai não estava presente, mas depois eu falei para ele, né? Contei para ele. E a Bíblia, ela foi impactando muitas áreas da minha vida, né? O meu maior contato com o Evangelho foi lendo a Bíblia em casa, na mesa de mármore. E depois eu ia para o culto e meditava naquilo que eu tinha lido. Que demais, que demais. E como é que foi, a partir dessas limitações, sejam financeiras, enfim, relacionais, de amor e físicas, como é que foi para enxergar Deus? Porque a gente tem sempre aquela inclinação, poxa, se a minha vida está boa, talvez Deus é bom. Se a minha vida não está tão boa assim, a gente tem uma tendência a transferir isso para Deus, transferir as circunstâncias para Deus. Como foi para adolescentes e jovens enxergarem um Deus bom em meio a circunstâncias ruins? Como vocês descobriram que Deus é bom, apesar das circunstâncias não serem? Você quer falar primeiro? Pode falar. Cara, a primeira pergunta que eu preciso fazer, e eu fiz para mim mesmo, né? Depois de um tempo, eu comecei a estudar de forma mais profunda a teologia, a palavra de Deus. E aí um dia eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. Quando eu nasci, onde estava Deus? Ora, Deus estava lá. Olhando? Não, mas espera aí. Deus estava olhando e você nasceu deficiente? Sim. E ele decidiu não fazer nada? Não, Deus permitiu. Não, mas toda permissão passa por uma decisão de Deus. Porque permitir e decidir, em alguns ambientes, é praticamente a mesma coisa. Logo, Deus decidiu que eu nasceria com deficiência física. Então, Mateus, Deus é um Deus mau. Não, Deus não é um Deus mau. De alguma forma, que naquele momento meus pais não sabiam, os médicos não sabiam, minha avó não sabia, mas de alguma forma, a minha deficiência, num grande palco do universo, seria para glorificar a Deus. Deus usou a minha deficiência física para Ele mesmo ser glorificado. Eu lembro que uma das situações que eu mais vi Deus sendo glorificado na minha deficiência, eu lutava, ainda luto, né? Todos nós lutamos contra o pecado todos os dias, contra a soberba. Contra a soberba. E um dia, eu estava deitado, já era casado, e eu olhei e disse assim, o Senhor veio à minha mente e disse assim, levanta daí, sozinho. Aí eu falei, Senhor, eu não posso. Aí o Senhor disse, olha pro lado. Aí eu olhei pro lado e estava minha esposa, né? Daqui a pouco ela vai te levantar. Então, naquela situação, e aí Deus me dizendo, essa mulher que está do seu lado é o meu auxílio na sua vida. A minha esposa é a personificação do auxílio de Deus na minha vida. Então, ao mesmo tempo que eu nasci com deficiência, Deus me concedendo humildade para eu aprender a ser dependente dos outros e dependente dele, porque ao mesmo tempo que eu sou dependente da minha esposa, ora, se eu sou dependente da minha esposa para levantar, eu dependo de Deus, porque Deus colocou a minha esposa. Então, essa deficiência, cara, é uma forma de Deus me colocar debaixo da dependência dele. Talvez você pode estar perguntando assim, mas Deus não precisa disso. Claro que ele não precisa. Claro que ele não precisa. E aí que está o grande segredo. Ele não precisa e fez por amor. Então tudo isso que ele fez,
a forma como ele conduziu a minha vida. Deus não me deu uma deficiência física, ele me deu uma deficiência física incurável. Deus me deu uma deficiência física incurável. Exatamente para que eu nunca buscasse uma cura, mas para que eu buscasse ele. Exatamente para que eu não me satisfazesse em ter as pernas boas, mas me satisfazesse nele. Exatamente para que eu não precisasse de ir atrás de médico, mas que eu fosse atrás da palavra dele. Eu gosto muito do que Agostinho de Hipona fala. Senhor, nos fizeste para ti, e o nosso coração anda quieto, enquanto não descansa em ti. Todas as vezes que eu perguntava para Deus se eu iria viver assim, deficiente, o Senhor sempre me dizia, filho, eu sou a sua alegria, você não precisa de mais nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou impactado. Estou impactado. E você, como é que você descobriu um Deus bom em meio às circunstâncias tão ruins e uma infância tão difícil? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É só isso que eu pensei. A minha vida foi difícil, foi, mas eu falei, Deus, tem um propósito. Eu sei que tem um propósito. E eu até ouvi na minha infância, né? A minha mãe e meu pai já chegou um momento de falar assim, você nasceu para destruir famílias. Eu, no meio de uma palestra que a gente estava dando, eu olhei aquele monte de casais, Eu falei assim, contei isso, né? Falei, meus pais falaram que eu nasci para destruir famílias. Na hora, Deus falou assim, tá vendo? Um monte de família ali. Você não nasceu para destruir famílias. Você nasceu para ajudá-los. Então, assim, eu sei o propósito. Foi propósito de Deus eu ter passado aquilo. Então, todas as coisas contribuem para o bem. O que eu passei foi para o meu bem. A fome que eu passei foi para o meu bem. Então, eu não olho para Deus e falo, você foi ruim comigo. Não. O Senhor foi maravilhoso comigo. Mesmo no meio das dificuldades. Mesmo no meio, em um momento da minha vida que eu tive que liberar o perdão, que doeu a minha carne. Doeu muito a minha carne para liberar o perdão. Mas foi para o meu bem. Meu Deus. E é interessante isso que você disse, né? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, inclusive o mal. Sim, sim. Até as coisas ruins, né? Porque Deus não criou o ruins. mal, mas Ele usa até mesmo as coisas ruins para o nosso bem, para que o seu propósito seja alcançado. Eu acho interessante esse texto, né, de Romanos 8:28. Esse texto também ele é muito significativo para mim, porque eu vejo um Deus que usa todas as coisas. Sim. Ele não precisa usar só o que é bom. Ele faz com que todas as coisas... Tem até algumas versões, né, algumas traduções para esse texto. Uma delas diz, Deus faz com que todas as coisas cooperem. Sabemos que todas as coisas cooperam. E eu acho interessante que esse cooperar dá a ideia de uma operação. E a gente usa até no português, né, no nosso idioma, isso como sinônimo de uma cirurgia. Uma operação, você vai fazer uma operação, você vai fazer uma cirurgia, né? E eu, por vezes, enxergo assim, né? Essa nossa trajetória aqui é uma cirurgia de Deus para nos fazer alguém mais parecido com Jesus. Para nos fazer como nós fomos feitos para ser. Então, é como se a queda tivesse nos deformado, nos deixado todos limitados em essência. E agora Deus usa tudo. Porque é como se a gente estivesse num centro cirúrgico. A vida é um contínuo centro cirúrgico e há um bisturi na mão de Deus. Isso. E não só um bisturi na mão de Deus, mas existem todos os outros equipamentos e utensílios. Ele está usando tudo para até a nossa família, por vezes disfuncional, uma família que sofre, que padece e que tem limitações financeiras ou limitações físicas, condições muito difíceis, mas quando a gente entende que a gente está nas mãos de Deus, a ferida deixa de ser um trauma e passa a ser uma cirurgia. E a gente fala, Deus está cuidando, Deus está no controle, Ele está usando todas as coisas para o meu bem e o meu bem é a glória dele. É a glória dele. Somente. É a glória dele. Esse é o nosso maior bem. É que Deus seja glorificado. É porque a nossa percepção... E até a doença glorifica Ele. Sim, até a doença. Até a morte, né? Ele diz... Exatamente. Pedro não sabia com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Exatamente. Tudo pode glorificar a Deus. Tudo pode glorificar a Deus.
E a nossa percepção de bem e mal, ela é muito plana. A gente está falando de uma mente divina, de alguém que transcende toda a existência, todo o universo. Então, assim, Deus não é aquele que escolhe o que é bom e o que é mal. Ele é aquele que decidiu, é aquele que definiu o que é bom e o que é ruim. Então, veja bem, se Deus, antes da fundação do mundo, decidiu que eu nasceria com, estou usando o meu exemplo, né, com essa deficiência, Deus decidiu que isso seria bom. Ora, uma deficiência é péssimo. Não. Deus decidiu que é bom. Pelo menos na minha vida está sendo uma bênção. Então, cabe a nós olharmos para Cristo. Quem define o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal, né? Porque é o que o texto diz lá em Romanos 8:28 mesmo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas aí Deus define o que é bem. E não nós definimos o que é o bem. Porque ele lá faz questão de dizer o que é o bem. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então, o nosso bem não é estar se sentindo bem ou ter todos os recursos que a gente gostaria de ter. As coisas estarem todas favoráveis. O nosso bem é se parecer com Jesus. Se parecer com Jesus. E é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. E o Senhor não vai te poupar de nada que te faça mais parecido com Cristo. Uau! Nada. O Senhor não vai te poupar de nada que te faça mais parecido. Não é frase minha, tá? Eu vi em algum lugar, mas não lembro quem foi o autor. Mas ele não vai te poupar de nada. Mas ela é sua, porque é a sua vida. É verdade, é a minha vida. Então, assim, ele não vai te poupar de nada que te faça mais parecido com Cristo. Então, a pergunta é, o que está acontecendo na sua vida te faz mais parecido com Cristo? As circunstâncias fazem. A gente até falou sobre isso hoje, né, amor? Foi. A gente até falou sobre isso hoje. Porque todas as circunstâncias da nossa vida ou são tentações para pecarmos, ou são oportunidades para se parecer com Jesus. E até as tentações, elas nos fazem mais parecidos com Cristo, porque ele também foi tentado. Sim, foi tentado. E vencer uma tentação é se parecer com Jesus. Exatamente. Então a gente escolhe, ou eu vou pecar ou eu vou me parecer com Cristo. Né? A gente fala muito para os casais, né? Às vezes o seu marido fez alguma coisa que você não gostou, você tem a escolha, ou você se parece com Cristo, exercendo o perdão, o amor e o carinho, né? Ou você derrama a ira e fica menos parecido com Jesus. Não, nós somos cristãos e o propósito final da nossa vida é se parecer mais com Jesus. E Deus usa todas as coisas para isso. Todas as coisas. No caso de Paulo, né? Deus usou um espinho na carne. Usou um espinho na carne. Porque foi Deus quem deu um espinho na carne para Paulo. O mensageiro era de Satanás, mas o espinho na carne era de Deus. Foi-me dado um espinho na carne porque quem tem interesse em que Paulo não se ensoberbeça é Deus. Satanás tem o desejo de ensoberbecê-lo. É daí que procede a ruína, né? Da soberba que procede a queda. Então, o jeito de Satanás destruir Paulo seria a soberba. E aí Deus dá um problema para ele. Dá um problema. Eu vejo muito nesse texto aí, é exatamente o que eu comentei, né? A respeito de mim mesmo. Deus me deu essa deficiência exatamente para me conceder humildade. Eu penso muito sobre isso, sabe? Eu penso muito sobre isso. Profundo, até para beber uma água, eu preciso de alguém para pegar água para mim. Então, cara, que profundo se você não voltar o seu coração para a humildade, como é que você vai pedir alguém para te ajudar? Você precisa se humilhar, às vezes, para isso. Eu me lembro de situações de eu ter que pedir um desconhecido para me colocar no banheiro, cara. Pedi uma pessoa que eu nunca troquei um oi com ela, né? E é engraçado que a pessoa aceitou. A pessoa aceitou. E naquele momento eu pude agradecer a ela e falar, cara, que Jesus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Né? Então, são oportunidades que a gente tem de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Nós falamos muito para os casais, né? Apresente Jesus no ombro todos os dias. E eu só apresento Jesus tendo atitudes que Jesus teve. Então, a gente fala muito sobre isso para os casais. Porque não adianta nada eu viver, mas eu não viver as atitudes de Cristo, eu não fazer as atitudes de Cristo. Então, eu falo muito, muito sobre isso. A nossa vida é apresentar Jesus. Apresentar Jesus. E os problemas são uma oportunidade de Jesus ser visto, porque se Jesus é a solução dos problemas, ele só pode ser visto
através de um problema. Nesse mundo caído, o jeito de ver Jesus, que é a solução, que é a cura, é através de problemas, né? Então, em meio a problemas, revelar Jesus, talvez esse seja o propósito da nossa vida, né, Sérgio? Porque aqui a gente já sabe que vai ter aflição, vai ter aperto, vai ter problema. Isso não é novidade. A questão é que cada problema agora pode ser uma oportunidade de mostrar Jesus. A gente estava falando do texto de Paulo, né? Eu, certa vez, ouvi um pastor dizendo, o pastor Rafael Conrado, ele dizendo que existem doenças que nos curam. Que existem problemas que nos resolvem. Deus usa problemas para nos resolver e Deus pode usar doenças para nos curar. Isso choca um pouco com a nossa visão de que estar bem é estar curado. Né? A gente tem aquela, às vezes até uma idolatria da cura. Exatamente. Porque, puxa vida, se Deus me ama, tudo vai estar resolvido aqui nessa terra e eu vou estar 100% bem, integralmente, fisicamente, emocionalmente. E a gente sabe que a realidade, por vezes, vai ser oposta. E se isso fosse verdade, Deus odiou o apóstolo Paulo. Né? Pois é. Pois é. Então, você quer continuar? Não, continua. A verdade, cara, é que, como eu tinha falado anteriormente, Deus é o que define o que é bom e o que é mal, o que é bom e o que é ruim. E se Deus viu que essas circunstâncias vão cooperar para o seu bem, que é ser parecer com Jesus, Ele não vai te poupar disso. Você vai ser mais parecido. Você vai ser espremido, vai aparecer mais. E isso é interessante, porque a gente está falando, né, o podcast aqui se chama Divinamente, né? Que é aprender a olhar pela perspectiva e aprender a pensar pelo pensamento de Deus. Sentir pelo sentimento de Deus. Alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Então, a gente tem uma tendência de achar que bom é o que não nos faz sofrer, mal é o que nos faz sofrer. Essa é uma perspectiva humana, né? E aí, quando a gente olha para o pensamento de Deus, o conceito de bom e de mal, de bom e ruim, é diferente. E o nosso desafio agora é submeter, é render a nossa mente à mente de Cristo, né? O que é bom para Deus? Então, se é bom para Deus, é bom para mim. Exatamente. Não é que eu vou fazer Deus se curvar aos meus conceitos, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Mas é eu agora me render aos pensamentos de Deus e chamar de bom o que Deus chama de bom. Exatamente. Chamar de ruim o que Deus chama de ruim. Exatamente. E se Deus me deu algo, é porque aquele algo é bom para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem. E se Ele está usando isso, eu agora vou me submeter e amar o que Deus ama. E isso é saúde mental. Isso é saúde mental. É alinhar nossa mente à mente de Cristo. É pensar o que Cristo está pensando, chamar de bom o que Deus chama de bom. Isso resolve muitos dos nossos problemas. E eu penso que talvez isso tenha sido parte desse processo de encontrar vida em meio a tantas adversidades, tantos desafios, né? E hoje vocês trabalham, e eu vejo como isso é lindo, né? Deus faz do meio das nossas feridas brotarem ministérios, né? As nossas feridas saem poder para curar. Parece que é justamente na área que a gente mais sofre que a gente vai ter mais autoridade para ministrar, e o Senhor está gerando por meio das feridas. Deus não desperdiça nada. Ele está, por meio das adversidades, você falando, né? Deus, por meio das minhas limitações, Ele está glorificando o nome dele. Você disse que havia uma palavra lançada ali sobre você, que você era uma destruidora de famílias, era uma ferida muito profunda. E aí Deus pega dessa ferida e gera não uma destruidora, mas um casal que é edificador de famílias, que está sendo usado por Deus por meio das feridas, por meio das marcas, com autoridade. Porque tem isso, né? Parece que a autoridade nasce da experiência, né? Quando você sente uma ferida, você viveu aquilo, você tem uma autoridade diferente. E aí, como é que foi o relacionamento de vocês? Eu tô curioso para saber como é que vocês se conheceram, quem deu, quem foi que chavecou, como é que foi esse processo? Pode contar, meu amor, acho que você conta melhor. Quem chavecou? Foi você? Foi. Tem que falar que sim aqui. Para não aparecer. Então, conhecemos no grupo do WhatsApp, que era um grupo de jovens do estado. Eu acho que era do estado, do município, não lembro muito bem. Mas era da região próxima ali. Era do estado.
Então, naquela grupo novo, o WhatsApp lançou um negócio de grupo, ficou aquela animação dos jovens. Vamos enviar foto para todo mundo se conhecer. Né? Matheus enviou a foto do ombro para cima, preto e branco. Falei, bonito. A isca, né? Bonito. Aí eu enviei a minha foto. Só que Matheus estava conhecendo uma outra menina. Que também era de Minas Gerais, né? Era. Tava conhecendo uma outra menina. Então, o Matheus falou que me achou feia. Falou assim, você é feia. Eu não ia ficar chavecando com outra menina e conhecendo outra pessoa. Aí ele falou, você é feia. Só que eu não sei se eu estava... Pensou isso só, né? Falou, né? Não, eu falei pra ela. Falou. Falei pra ela que não sei se eu falei. Não. Falou. Eu falei mesmo? pra ela. Aí eu falei, tá. Só que eu tava num dia péssimo. Aí ia conversar lá no grupo e tudo mais. Aí ele cantou um louvor que se chama A Alegria Está no Coração, de quem já Você conhece vai cantar Jesus. bem, então uma vozona bonita, né, cara? Pior que é engraçado que todo mundo fala isso, mas eu sou muito ruim cantando. É. É porque eu Você pode declamar, então, porque você fala bonito. Na verdade, assim, você fala assim, canta aí, cara, vai sair ruim. Vai sair ruim demais, entendeu? Mas nesse dia cantou. Cantou, nossa. Gravei umas 300 vezes e aí depois mandei. Cantou Alegria Está no Coração. Aí eu falei assim, porque não era comum dos irmãos cantarem esse tipo de louvor, né? Esse tipo de hino. Aí eu falei assim, nossa, eu gosto muito, porque minha mãe era de Assembleia e cantava muito, né? Aí ele me chamou no privado. Aí no privado a gente começou a conversar. Começou a conversar, isso aí. Eu já não estava conversando tanto com a outra moça, a gente não estava mais tendo tanto contato. E aí eu comecei a conversar com ela, era da cidade, né? Ela estava próxima. E aí... Dia 24 de dezembro ele me bloqueou. Bloqueei ela no WhatsApp. É porque ela disse assim, ela falou bem assim comigo. Eu vou dormir, tá bom? Eu falei, tá bom. Ela ficou online até 2 horas da manhã. Aí eu falei, também. rapaz, essa moça tá me enganando, hein? Entendi. Aí ele me Peguei mandou um textão Isso. e me bloqueou. Falei, tá, Até então... aí não tinha nenhum encontro. Não tinha Nada, nenhum encontro, eu ainda não sabia que ele era Não sabia cadeirante. das limitações. Não, nessa época eu já Sabia? sabia, já. Porque logo quando a gente começou a conversar, eu mandei foto. Então ainda não tinha olhado direito. Isso. Então, A gente não se conhecia pessoalmente. E aí, eu mandei essa mensagem, bloqueei ela, mandei a mensagem, mandei antes, né? Bloqueei, fiquei muito chateado. E aí, no outro dia eu falei, cara, preciso repensar isso aí, vou pedir perdão. Eu falei, pode falar. Foi, aí pediu perdão, falou, por causa disso, isso, aquilo, a gente se resolveu, e começamos a conversar. Aí ele começou a me ligar, né? Aí, conversando, aí ele passou pra avó dele, pra mim conversar com a avó dele no telefone. Aí eu conversei com a avó dele, toda simpática, aí ele virou e falou assim, olha, só pela sua voz minha avó gostou de você. E é sério, gente, a avó do Matheus é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E ela me chama de neta. Ela me pegou como da família. E aí, falei, tá, vamos conversar. E a gente marcou pra se encontrar dia 9 de janeiro. E a gente se encontrou dia 9 de janeiro. Fui eu de ônibus pro bairro vizinho. Aí parei numa pracinha. Aí vem ele de cadeira de rodas, mas o irmãozinho dele veio todo felizinho. Gente, em nenhum momento eu olhei a cadeira de rodas. É mesmo. Nenhum momento eu olhei e falei, é cadeirante. Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 20. Isso é mais fácil de matemática. Eu tinha 19. Eu tinha 19 e ela 21, 22, mais ou menos. Tá. Então, Foi há 10 anos atrás. 10 anos não, 8. 8 anos atrás. 8 anos atrás. Foi atrás. Rapaz, é engraçado que a gente tá 7 anos de casado, tem uns 30 anos. 7 anos de casado. Então, assim, eu não olhei pra ele e falei, cadeirante. Não, eu conversei com ele normal. A gente foi na casa dele, a gente assistiu um filme. Aí, eu olhei... Minha avó estava lá, tá, espectadores? Aí eu olhei pra ele, aí eu vi que ele meio que tava assim, meio desinquieto. Aí eu olhei pra ele, aí foi o primeiro beijo, foi na casa dele mesmo.
E aí eu vi as dificuldades da avó dele, né? Porque eu passei o dia lá com eles, né? Eu vi as dificuldades da avó dele. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, rapidão. Aham. Engraçado que ela vai contar uma coisa. Do tempo que ela vai que aconteceu o que ela vai contar agora, pra trás, foi mais ou menos um ano e meio, um rapaz... Eu tinha muito sonho de namorar, de casar. Na igreja onde a gente congregava, a pessoa não podia ser pastor se ela não fosse casada. E aí eu tinha muito sonho de ser pastor. Você né? já tinha isso Já lá tinha dos isso 11 lá, anos. isso aí. Esse desejo. Eu falava, Senhor, como que vai ser? Eu quero ser um pastor, mas como que eu vou ser um pastor se eu não posso casar? Não tem uma moça que vai querer ficar comigo, Senhor. Preciso de alguém fazer tudo. E naquela ânsia, né, eu fui conversando com muitas jovens. Aquele desejo ansioso meu de me casar, para me tornar um pastor. E aí um dia um irmão falou bem assim comigo. Eu não sei se ele foi profeta não, mas se ele profetizou na minha vida, mas eu sei que o que ele falou foi muito assertivo. Ele disse, Mateus, cara, faz isso não, cara. Não precisa disso não, pai. Quando for a certa, ela vai ir atrás de você. Ela vai na sua casa. Ela vai atrás de você. E ela vai dizer assim, eu sei que é difícil, mas é isso que eu quero. E aí ela vai contar agora o que aconteceu. Aí eu vi a dificuldade da avó dele com tudo, e ele tava sentado, acho que ele tava sentado. Eu olhei pra ele e falei, é isso que eu quero. Isso já nesse primeiro encontro. encontro. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E pra ele ficou assim. Eu me lembrei na hora do que o irmão tinha falado, né? O irmão tinha falado. E eu fiquei assim, meu Deus. Então, que ele meio que ficou meio desconfiado, porque quando eu fui embora, ele virou e falou assim, você vai voltar? Você vai voltar? Se eu dar pelo menos mais uns 15 reais. Você vai voltar? Você vai voltar? E ficou perguntando. Eu falei, vou voltar, lógico. E a partir daquele momento, a gente começou a namorar. A gente começou a namorar. Foi um pouco difícil. Principalmente porque eu tive que mudar para a igreja dele, porque eu morava sozinha. Então, a dona da casa pediu a casa, porque eu não estava trabalhando. Isso foi logo 15 dias de namoro. Eu estava trabalhando, estava passando fome, ninguém sabia de nada, eu não contava nada para ninguém. E ela pediu a casa. E eu liguei para ele e falei, eu vou ter que sair daqui, eu vou morar na rua. Aí ele, no mesmo instante, ligou, falou com a avó dele, né, vó, tá acontecendo isso com a Natasha, e aí, o que a gente vai fazer? Ela falou, não, traz ela pra minha casa. Traz ela pra morar aqui comigo. Ah, não vai ficar na rua, não. Aí, o Matheus foi lá, com os amigos dele, de carro, pegou minhas coisas. Então, eu comecei a morar junto com ela, né, e foi complicado. Foi muito complicado. Por que acontece, cara? A casa da minha avó é grande, espaçosa, né? E aí, a Natasha dormia num quarto, eu num outro quarto, minha avó num outro quarto. Então, a gente tinha aquela convivência junto. Foi por uma necessidade muito grande. Nós não faríamos isso se estivéssemos num ambiente diferente. Outra alternativa, nós não faríamos isso. Exatamente por conta disso, nós apressamos muito o casamento, Sim. né? Então, assim, entre namoro, noivado, até a gente casar, foi 1 ano e 8 meses. Isso porque a gente não tinha condições financeiras nenhuma de casar. Se não teria sido antes ainda. Se não teria sido antes ainda, com certeza. Então, a igreja, né, o ambiente onde a gente estava, ficava com aquele olhar, né, de julgamento, né? Porque Sim, vocês estão morando juntos. Isso. tem exatamente. isso e tem também de uma menina que apareceu do nada. Apareceu do nada. Né? Uma menina que apareceu do nada, ninguém Tudo sabe. muito rápido. Ninguém sabe a história dela, ninguém conhece ela, não sabe como é que ela é. Então, foi muito difícil para mim. Porque chegar numa igreja onde ninguém te conhece é complicado. Então, eu fiquei sozinha. Todas as jovens viraram a cara para mim, né? Porque não me conhecia. E eu era fechada por causa do meu problema que eu tinha. Cheia de feridas. De rejeição, enfim. E até esse momento ela não tinha tido a oportunidade de curar essas feridas. Entendeu? Até esse momento não tinha. Então, assim, as pessoas não aceitavam. E chegou um momento que a gente estava... Eu não sei se a gente já estava casado ou a gente estava namorando. Que reuniu as jovens.
E uma dessas jovens me levou num canto na rua e virou e falou assim, você nunca vai ter amiga. Por causa do seu jeito. Você vai ficar sozinha. E eu olhei aquele grupinho de meninas rindo. E ela vendo falar comigo aquilo. Eu falei, pronto. O que eu vou fazer aqui? Meu Deus. Aí a avó do Matheus via isso, porque eu chegava todo dia chorando. Todos os dias. Todos os dias chorando. Porque eu não aguentava mais. E eu ficava sozinha. Até que as irmãs casadas na igreja, as senhoras, as idosas, amadas, elas me abraçaram. Elas falaram assim, elas não te querem, mas vem cá que eu cuido de você. Então, assim, e eu falo com o Matheus que isso foi a minha vida desde nova. Sempre as irmãs casadas, elas me abraçavam. Sempre eu estava junto com elas. Então, assim, essas irmãs fizeram total diferença na minha vida dentro daquela igreja. E eu falei, e tinha um pastor, eu conversava muito com a esposa dele. E eu falava assim, me ensina a ser como uma esposa de pastor. Porque o meu marido quer ser pastor. Então, eu quero andar de acordo. Já estava no laboratório ali. Já. Eu falei, eu quero andar de acordo com isso. Quando essas meninas viraram as costas para ela e falaram essas coisas, Deus já estava querendo ensinar alguma coisa, entendeu? E exatamente, talvez quem está assistindo agora está passando por uma rejeição dentro de um ambiente de igreja e já aprenda a lidar com isso, né? Sim. Desde agora, porque não é fácil. Hoje a igreja que a gente pertence não trabalha muito essa... mas naquela época a igreja que a gente estava não trabalhava tanto isso. Eu lembro que até o pastor ele entendia, mas ele não podia fazer muita coisa. Eu lembro que uma vez o pastor chegou assim, Matheus, a sua esposa, quando a gente nasce, a gente tem 2 alianças que são quase inquebráveis, né, praticamente, que é com o pai e com a mãe. A sua esposa quebrou essas 2 alianças. Essas alianças foram quebradas quando ela nasceu. Não ela quebrou, né, mas foi quebrado isso. Então, ela não pode confiar nem no pai nem na mãe. Como é que vai ser? Ele falava comigo assim, então você vai ter que ser paciente, cara. Sim. Você vai ter que ser muito paciente. Ele foi muito paciente mesmo. Então, assim, ele falava muito sobre paciência comigo. Eu lembro que chegou uma vez, eu não lembro quem foi que falou, rapaz, tenha paciência de Jó. Tem que ter paciência, vamos tranquilo, vai que vai dar certo. O Senhor falou que é isso, vamos assim. Então, assim, foi muito difícil para mim Sim. estar ali e as pessoas conheciam Matheus. As pessoas eram muito apegadas a Matheus. Então, Matheus sempre foi muito amado. Sempre foi muito amado. Tem essa agravante, né? Então, quando eu cheguei, o Matheus meio assim, que distanciou um pouco dos amigos, solteiros. Gente, isso é normal. Sim. E distanciou e eles começaram a sentir ciúmes. Então, eu lembro que uma vez eu fui visitar minha mãe. Eu saí um dia, no outro dia, esse mesmo grupo de meninas fizeram um aniversário e chamou o Matheus para ir nesse aniversário. E eu falei, Matheus, se eu tivesse, elas não iam chamar. Porque elas chamaram o Matheus em cima da hora. E eu falei assim, era triste para mim. Eu já era uma pessoa ferida. Em vez dessas pessoas me ajudarem, elas me feriram mais ainda. E acabou que me ferindo, eu comecei a ferir outras pessoas. O ferido que não é sarado, ele fere mais ainda, né? Sem dúvida. Eu comecei a ferir outras pessoas. Então, tinha pessoas que chegavam perto de mim, eu não confiava mais. Eu feria elas. Então, assim, foi um processo doloroso para mim. Ai, Natasha, como é que você curou? Eu tive que voltar lá no passado para poder me curar. Eu tive que curar um passado meu para poder curar os outros que vieram depois disso. Então, para mim, eu falei, Deus, eu preciso de você. Eu preciso. Só o Senhor para fazer isso. Só que eu lutava, né? A minha carne lutava muito para mim não resolver esse problema. Então, assim, o nosso namoro foi muito conturbado. Foi muito conturbado. A gente teve problemas sérios de intimidade. A gente teve problemas sérios de... Assim, a gente nunca chegou aí no psicólogo, mas provavelmente a minha esposa sofria de ansiedade e depressão. Não tô diagnosticando ninguém, não. Tô dizendo pela condição, pelo que acontecia. Ela chorava à toa. Sim, me trancava dentro do quarto. Eu não queria ver ninguém. As pessoas não podiam encostar em mim. Eu ficava igual
Se contorcendo mesmo. Se contorcendo. Eu, às vezes, me batia, porque eu não aguentava. Então, eu tive que liberar um perdão para isso tudo mudar. Não muda. Meu Deus. Essa ferida que foi mais evidenciada ainda no relacionamento, enfim, na introdução na igreja, todo esse contexto que te expôs muito da sua ferida, né? Sim. Então, e eu acho até interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha que os relacionamentos, por exemplo, entrei na igreja, a igreja gerou um problema, mas na grande maioria das vezes está expondo um problema que já tinha lá dentro, né? Que Exatamente. Como você está dizendo. Eu tinha feridas muito profundas, mas que eu aprendi a me defender. Sim. E quando a gente entra em relacionamentos mais íntimos, como o namoro, o noivado, o casamento, ou a igreja, a gente vai se expor a novos relacionamentos. E expõe. E aí a gente vai ter feridas reveladas. E essas feridas vão sangrar, vão sair pus. E a gente vai ferir mais pessoas. Isso pode ser uma oportunidade ou para destruir, ou vai ser talvez a única alternativa para a gente ser curado de feridas muito profundas. E aí você disse que foi lá atrás, né? A situação que ela passou exatamente nessa igreja era mais ou menos assim. Imagina que você tem um furúnculo no braço. E quando uma pessoa tem um furúnculo, ela vai andar no meio de todo mundo, o que ela faz? Ela vai se esquivando, ela vai se tampando, né? Se chega alguém para segurar no braço dela, ela, não, segura porque tá doendo. É o mecanismo de defesa. É o mecanismo de defesa. E é o que ela faz. Evita, esconde. Evita, se esconde. Exatamente. Então tinha um agravante de ninguém saber qual era o problema. Então ninguém sabia qual era o problema que ela tinha. E ela tinha dificuldade para liberar e ser curada. Sim. Então isso deveria ser trabalhado. E aí foi nesse momento que eu entendi o seguinte: eu sou responsável pela minha casa. A minha esposa não... Existe uma correlação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. E eu precisava ser responsável naquele momento pelo que estava acontecendo na minha casa. Ora, eu sou o marido. Né? E a Bíblia, ela diz que o marido deve coabitar com sua esposa com entendimento. A Bíblia diz que o marido é o exemplo do caráter de Cristo no casamento. Então, eu precisava ajudar a minha esposa a lidar com as emoções dela. Todo marido, cara, se você foi lá, assinou um contrato de marido, casou, você tem que se posicionar com as emoções da sua esposa. O marido precisa aprender a lidar com as emoções da esposa. Nem que isso seja levando ela para uma consulta médica. Sim. Nem que seja levando para o psicólogo, levando para o pastor, para conversar. Mas o marido, ele precisa tomar essa postura. Ele é responsável. Então, eu precisava tomar uma postura de responsabilidade. Que poderoso isso. Eu precisava tomar essa atitude de responsabilidade. Sabe o que acontece, Johnny? O marido, a Bíblia diz que o marido é o exemplo do caráter de Cristo. Ele representa Cristo no casamento. Você é um marido, não é? Sim. Você tem a opção de não ser como Jesus? Não. Casou já era, irmão. Casou, você é obrigado a ser igual a Jesus. E aí tem dois detalhes. Quando você casa e você agora você é o exemplo do caráter de Cristo, toda vez que você erra, comete erros com a sua esposa, você está demonstrando para sua esposa assim, é assim que Jesus faz. E aí você é uma mensagem falsa de quem Jesus é. Só que toda vez que você acerta, você está dizendo para sua esposa, é assim que Jesus faz. E aí você é uma mensagem verdadeira de quem Jesus é. E naquele momento, quando eu agia com paciência, com amor, com mansidão, que a Bíblia diz para mim que, em Filipenses 2,13, é Deus que produzia aquilo, não sou eu, isso não vem de mim. O pecado nasce no meu coração. Agora, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, é o fruto do Espírito. Então, assim, isso não nasce em mim, só vem por Deus. Eu não posso me gloriar nisso. Então, isso que acontecia, essas coisas que aconteciam, era Deus olhando e falando assim, cara, você precisa tomar uma atitude. Bro. Até quando? Até quando, Mateus, você vai ficar olhando sua esposa sofrendo desse jeito sem não fazer nada? E eu não sabia o que fazer. Cara. Aí Deus falou assim, você não sabe o que fazer, cara? Eu te dei um livro com 66 capítulos,
com mais de 1.000 versículos, ou mais de 30 mil versículos, não sei a conta certa agora, você não sabe o que fazer, então vai para esse livro, cara, tá lá, você vai saber o que fazer. Né, amor? Isso. Pode continuar daí, sim. Não, pode continuar. Então, a gente teve que começar a trabalhar essas coisas, né? E eu lembro que a gente, num culto, a minha esposa foi ministrada a respeito do perdão. Isso vocês já estavam casados? Casados. Já há quanto tempo? Já era mais ou menos casado? uns 3, 4 anos de casado. 3, 4 anos. 3, isso é quase recente, né? 4 anos atrás, É né? quase recente mesmo. Há 4 anos atrás. Há 3 anos atrás, mais ou menos. E ela foi para um culto. E nesse culto, a palavra de Deus foi ministrada a respeito do perdão. Pode falar o que aconteceu. Então, a gente estava no culto, o irmão falou sobre perdão. E eu fiquei sentada e eu já ouvi outras pregações de perdão e nada adiantava. Mas esse irmão falou a mesma coisa, mas foi diferente. Foi diferente. E no momento da oração, eu falei, Deus, eu entrego a minha vida. Faça o que quiser. Faça o que quiser. O Senhor é o dono da minha vida. A minha vida está entregue. E o que for daqui para frente é o Senhor que vai dirigir. Eu não quero dirigir mais. Eu não quero comandar minha vida. Ela é tua. E eu saí desse culto, a gente estava andando. Aí eu falei, eu preciso liberar perdão. E é urgente. Aí a gente começou a resolver coisas que eram mais próximas, né? Eu mandei mensagem para algumas pessoas. Aí a gente até conversou com a mãe dele também, porque tinha acontecido a minha sogra não gostava de mim. Então, assim, a minha sogra, no começo do relacionamento, ela falava que eu caí igual paraquedas na família. Então, ela não gostava de mim. E esse foi um, né? Eu falei com ela, perdão, se eu te fiz alguma coisa. Ela também pediu perdão. E hoje a minha sogra me ama. Me ama. Eu tava até saindo, a gente saiu para vir para cá, ela falou assim, já tô com saudades. Falei, tá bom, também tô com saudade de você. A gente virou amigas, né? Só que tinha um liberar de perdão mais profundo. Só que eu lutei. Eu falei, Deus, não vou fazer isso. E Deus falou, você vai. Eu falei, não vou. Eu não vou. Isso se passou o quê? Um mês? Um mês, e eu estava sentada no sofá, mexendo no celular, e Matheus estava atrás de mim, trabalhando. Aí Deus virou e falou assim, é agora. Eu falei, não. Ele falou, é agora. Eu falei, mas eu não sei o que fazer. Aí ele falou assim, sabe? E é agora que eu quero. Eu sentei no sofá e comecei a escrever um texto pro meu pai. Meu pai, desde quando eu fui morar com ele, eu fui abusada por ele, né? E foi um dos momentos, assim, que eu perdi aquela visão de pai. Por muitas falas que ele falou, né? Ele falou que não me via como filha, que ele me via como uma esposa, como uma mulher, que ele queria casar comigo. Meu pai falava que me amava, não como filha, mas como uma mulher. E eu tinha na minha cabeça que era porque eu parecia muito com a minha mãe. Eu pareço muito com a minha mãe. Eu sou o xerox da minha mãe. Então, eu acho que ele via minha mãe em mim. Então, ele começou a fazer isso. Então, meu pai cantava fora. Ele canta até hoje fora. E ele chegava de madrugada, sempre. Ele entrava no meu quarto. Eu dormia com as minhas 2 irmãs. Ele entrava, fazia o que tinha que fazer. E saía, né? Então, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu saí da casa dele para morar com a minha mãe de novo, porque estava na escola, eu não fiz um trabalho de um professor, e o professor estava dando aula, falando sobre sexo, essas coisas assim, e eu abaixei. Nisso que eu abaixei, eu comecei a ficar toda vermelha, e o pessoal começou a achar estranho. Aí eu fui chegar perto dele e falei assim, professor, não fiz trabalho, porque assim, meu pai não deixava eu sair muito. Eu não tinha amigas, né, na época do meu pai. Então, assim, era da escola para casa, de casa para igreja, de igreja para casa, né?
meu pai, minha ex-madrasta, era católica, então eu tive que sair da onde eu era para participar junto com ela. Então, assim, era assim a minha vida. Eu não tinha amigas nem nada. Então, assim, eu não tinha ninguém para contar. E eu via as minhas amigas da escola falando, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. E eu falava, meu pai não é assim. Não é essa visão de pai que eu tenho. Só que eu não falava para ninguém. Só que isso eu estava me sufocando, eu queria ir embora. Eu juntava minhas roupas. Quando eu morava com ele, eu juntei minhas roupas 2 vezes. E ele ficou doido, porque eu queria ir embora. E aí, que eu não tava... Não sei o que eu estava sentindo. Para falar a verdade, eu não sei. Aí eu falei com o professor, eu não fiz trabalho porque meu pai não deixa eu sair de casa. Eu tenho um horário para chegar em casa. E se eu chegar antes, é uma gritaria que só. Eu comecei a chorar. E fui chorando. Ele falou, alguma coisa está errada. Vamos para fora da escola. Aí eu fui para fora da escola, chorando. Ele ficou sentado. Eu chorando. Na hora que eu acabei, aí ele, o que aconteceu? Aí eu contei para ele. A única pessoa que sabia o que eu passei com meu pai foi a mãe da minha madrasta. Só que ela preferiu ficar calada, fingir que não sabia. Então, ela me aconselhou a procurar minha mãe, para me poder ir embora dali. Isso é muito... Talvez as pessoas que estão ouvindo isso vão pensar, né? Poxa, mas que ato de covardia da moça, né? Mas imagine, eu não estou apoiando que não ajude, não denuncie, que não busque, mas imagine a situação de uma senhora sozinha ajudar uma moça e às vezes sem provas. É muito difícil. Mas o melhor conselho é ajudá-la. O que eu estou dizendo aqui é, eu entendo o que ela passou, que essa senhora passou. Entendeu? Então, aí eu arrumava um jeito de ter dentista para me poder ir sozinha, para poder procurar minha mãe, só que meu pai sempre me levava. Então, meu pai meio que desconfiava que eu podia fazer alguma coisa. Aí, esse professor falou assim, e o professor, por incrível que pareça, trabalhava no conselho tutelar. Então, parece que assim, foi para a pessoa certa. Aí ele falou, não, você vai sair de lá. Isso, para mim sair de lá, eu não me lembro muito bem se foi 1 mês. Só que dentro desse tempo em que eu denunciei meu pai, ele me levou para denunciar no mesmo dia. Me levou para denunciar meu pai e tudo mais. Aí eu falei com ele, olha, eu não posso me atrasar, porque se me atrasar, meu pai já vai suspeitar de alguma coisa. Aí ele falou assim, não, Nada, você vai ficar bem. Mas a gente vai tentar tirar você de lá o mais rápido possível, porque ele pode fazer algo além disso. E nesse tempo que ele estava preparando para me sair, o meu pai teve uma briga e a minha madrasta começou a falar que eu estava pegando o amor que era dela para mim, do meu pai. E meu pai me levou para frente da escola em que eu estudava. Ele falou assim, olha, eu já estou pronto para separar dela e para ficar junto com você, para você cuidar da sua irmã mais nova, como mãe. Eu sei que a família vai achar isso estranho, mas não importa o que minha família pense. Eu vou fazer. Eu falei, meu Deus, ele vai fazer isso. E agora, o que eu vou fazer? O professor não resolveu nada. Passou um tempo, o professor me procurou, falou assim, Natasha, hoje você vai sair, que a gente encontrou a sua mãe, a gente olhou lá, tudo bem, você vai sair de lá da sua casa. Eu falei, tá, mas um dia antes, eu sempre esqueço dessa parte, um dia antes eu virei para minha irmã à noite. Eu falei, mana, se eu ir para casa da mãe, você vai comigo? Aí ela, vou. Eu falei, você tem certeza? Aí ela, tem. Aí o professor me tirou, era no horário de escola mesmo, para o meu pai não desconfiar. Me tirou, levou para minha mãe me recebeu. Aí ele falou assim, Natasha, você tem 2 opções. Ou você vai para lá buscar a sua irmã, porque eu contei para eles, falei que a minha irmã queria. Ou a gente vai lá buscar ela sozinha. Aí eu falei assim, mas se eu ir, meu pai pode fazer alguma coisa comigo. Aí eles falaram assim, e a gente não vai poder levar a polícia. Então a gente vai sozinho. Eu falei, beleza, mas trazendo a minha irmã, tá ótimo. Eles foram para avisar meu pai, porque eu não tinha chegado, né? O motorista falou assim que ele ficou lá no portão. Ele falou assim que a minha madrasta subiu.
Ele falou assim, não era uma mulher. Era um demônio. E ela queria te matar. Então, se você estivesse lá, poderia ter corrido coisa pior. Aí falou que meu pai ficou transtornado. Aí a mulher do conselho tutelar chegou para minha irmã, falou, você vai ir? A minha irmã, não. Quando essa mulher falou que minha irmã não ia vir, eu falei, era para mim ter ido, ter buscado a minha irmã. Era para eu estar lá, ter buscado a minha irmã. Mas a minha irmã não veio. E ela ficou lá. E a história da minha irmã, isso só ela pode contar. Porque... Você não disse ainda o que aconteceu na mensagem. Quê? Você não disse o que aconteceu na mensagem. Que mensagem? É porque, né, a gente, voltando pra 2022, 2021... É que você estava falando que o seu decidir perdoar... Que eu vou foi chegar... uma mensagem, né? Vou chegar aí. A minha irmã passou pela mesma coisa, né? E eu saí, fui morar com meu pai. Então, aconteceu isso com meu pai. Então, era uma das feridas muito fortes. Eu não tinha pai, meu pai não foi no meu casamento. Mas também não substituí ele. Para entrar no casamento, eu ter acompanhado do pai, eu falei que eu não queria ninguém, porque ninguém vai substituir meu pai. Mas mesmo assim, eu não tinha liberado perdão para ele. Então, Deus falou, é agora. E eu falei, então eu vou escrever o texto, né? Peguei, escrevi o texto todinho. Falei, pai, eu te perdoo. Hoje, eu escolho ser sua filha. É uma decisão minha agora. Porque eu não chamava ele de pai mais. Eu falava que... Eu não chamava ele de pai, chamava ele por nome. Então, eu falei assim, hoje eu falo que o senhor é meu pai. Hoje eu tenho prazer em falar que o senhor é meu pai. E eu te perdoo. E eu comecei a citar. Eu te perdoo por ter abusado de mim. Eu te perdoo por não ter me protegido. E falei com ele. E eu falei, e hoje, a partir de hoje, todos os dias, eu vou escolher amar a sua vida. Eu escolho te perdoar. Eu mandei pro Matheus. Falei, amor, lê aí. Aí ele leu, ele olhou pra mim. Você vai fazer isso? Falei, vou. Aí ele, como você vai fazer? Eu falei, não sei. Eu preciso de telefone. Preciso do telefone do meu pai, não tenho. Aí eu falei assim, vou pedir meu irmão. Só que meu irmão gosta de evitar confusão. Então eu já sabia que ele não ia me passar. Aí Matheus falou assim, vamos orar. Aí a gente orou. Mandei mensagem pro meu irmão. Meu irmão não perguntou pra quê, por quê, quando. Ele só enviou. Falou, toma. Aí eu, meu Deus. Tá. Abri a conversa. Colei a mensagem, mas antes de enviar eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Porque, na minha visão, meu pai não merecia. Porque, com o passar do tempo, eu era assim, eu queria que meu pai fosse preso, sofresse tudo que ele tinha para sofrer. Essa era a minha vontade. Só que passou o tempo, eu queria que meu pai só fosse preso. Aí passou mais um tempo, eu só queria que meu pai pagasse por que ele fez comigo. Depois, mais um tempo, eu só queria que meu pai se arrependesse. Então, eu falei, amor, o que eu vou fazer? Aí ele falou assim, a gente vai orar antes. Antes de você enviar, vamos orar. E a gente orou e eu apertei vou enviar. Aí eu apertei e falei, meu Deus, meu pai vai... Nossa, meu pai. Ele não vai, ele vai fazer confusão e tudo mais. Meu pai simplesmente falou assim, minha filha, muito obrigado por essa mensagem. Agora eu posso viver um pouco melhor. Se meu pai se arrependeu ou não, isso para mim agora não importa mais. E eu tinha decidido para Deus que a minha vida era dele. Ele ia decidir tudo por mim. E essa decisão de liberar perdão para o meu pai foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Porque a partir daí, a minha vida mudou. E eu falo que Cristo mudou a minha vida. As pessoas utilizam muito, perdão te liberta e liberta o outro. Mas quem é cristão já é liberto. É liberto. A sua função
é fazer aquilo que Jesus fez. Jesus perdoou. Deus perdoa. E se a gente não perdoar, Ele não nos perdoa. Então, eu falei, eu vou perdoar. E eu ficava pensando, Deus, quantas vezes eu orei pedindo perdão e o Senhor não me perdoou por causa que eu não liberei perdão para o meu pai. E eu liberei perdão para o meu pai e transformou minha vida. Eu não tenho muito contato com ele, né? Porque ele mora em Minas. Mas eu falei com o Matheus que quando ele precisar de mim, ele falasse, filha, eu preciso de você. A porta da minha casa vai estar aberta. O meu coração vai estar aberto. E todos os dias eu falo com Deus, Deus, faça eu amar a vida do meu pai. Porque eu tenho certeza que se ele aceitar o Senhor agora, ele vai morar com o Senhor, ele vai ter salvação. Imagine o meu pai aceitar Jesus, ser salvo, e eu não perdoar. É complicado. Se eu sou uma cristã, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me ensinou, que é perdoar. E hoje eu amo meu pai como meu pai. Eu amo ele como meu pai. A gente fala muito, né, que o perdão, o amor, não é um sentimento. Talvez o que a Natasha ainda sente ainda seja uma tristeza pelo que aconteceu. Ainda seja uma repulsa pelo que aconteceu. Mas o perdão é uma escolha. Eu não sei se, talvez você nunca, não sei se você já viu. Sabe aquelas ruas que é rua de barro, de lama? Rua de barro, de lama. Quando forma-se uma poça d'água, você forma uma poça d'água ali. O que os moradores fazem? Eles vão com uma enxada, uma cavadeirazinha, e cavam para que a água vá para outro lugar, né? Então tem uma pocinha ali, eles vão fazer cavam para a água ir para outro lugar. Esse cavar é a decisão de perdoar. A água é o seu sentimento. Então você cava, você decide perdoar, e aí os sentimentos vão seguir o fluxo dessa decisão. Primeiro, você decide mentalmente. Eu decido perdoar. Você depois verbaliza o perdão. Eu estou perdoando. E pouco a pouco, seu coração ou seus sentimentos vão seguir no fluxo daquela decisão. A minha esposa falou que o ódio é progressivo, né? Porque quanto mais você se odeia, mais você odeia. Quanto mais você odeia, mais você vai odiar. O amor também é progressivo. Quanto mais você demonstra amor, mais você vai amar. Então, a primeira fase, ela falou, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso. Até chegar um momento que você, não quero mais nada. O que eu fiz, Porque eu queria justiça, né? Sim. E talvez a justiça de Deus não era essa. A gente mede a justiça de Deus com a nossa justiça. Mais uma vez, né? A gente como medida, né? E eu não estou dizendo aqui, o Johnny, que não é para as pessoas procurarem justiça, não. Eu não estou dizendo aqui que é para ter abusadores impunes. Não é isso. Não é isso. É sobre eu fazer o que Cristo fez. Eu perdoar. O que a justiça, no sentido agora já humana, vai fazer é uma decisão da justiça. Agora, eu não posso viver o resto da minha vida à mercê dessa situação. Alguns falam assim, não, eu vou pedir perdão quando o outro vier me pedir perdão. Mas se o outro nunca vier te pedir perdão, você vai ficar a sua vida inteira amargurado? Você vai ficar a sua vida inteira triste? A vida inteira aprisionado? A Bíblia diz assim, que Deus já perdoou adultérios. Deus já perdoou aqueles que levaram Jesus à cruz. Há perdão para esses homens que levaram Jesus até. Aqueles que esbofetearam Jesus. Há perdão até para aqueles que negaram Jesus por um tempo. Mas não há perdão para quem não perdoa. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso. Se vocês não perdoarem cada um as ofensas do seu irmão, assim o Pai também não perdoará vocês. Talvez está pensando, né? Eu não sinto vontade de perdoar. Não. Talvez você nunca vai sentir essa vontade de perdoar. Perdoa. E depois esse sentimento vai seguir o fluxo dessa decisão. E depois disso, a nossa vida Mudou. Casei com outra mulher.
Depois disso eu casei com outra mulher. Eu não era não sorria, eu não brincava. Eu virei... Ele fala que eu virei a mais engraçada agora. Porque quando a gente chega na igreja, eu já cumprimento todo mundo. Aí ele, meu Deus, não sabia. Hoje eu sou o tímido da relação. E é interessante, né? Porque o ressentimento, a mágoa, até... Mágoa vem de má água, né? E aí eu achei interessante essa ilustração. Tem uma poça de sentimentos. E é suja essa água. Suja, muito suja, contaminada. E vai, a partir dali, brotar muitas doenças, enfim. É um meio de cultura apropriado para muitos transtornos, como ansiedade e depressão. Obviamente, não dizendo que toda ansiedade e depressão tem a ver com isso necessariamente, mas nesse caso a gente vê uma correlação sem dúvida nenhuma, né? E o perdão, como esse escavar. E agora você tem um lugar de escoamento. Essa má água pode seguir o seu fluxo, o seu caminho, sair daquele lugar e você agora poder desfrutar de um jardim onde havia uma poça de lama, né? Aquele lugar agora pode brotar. Sim, e o que aconteceu comigo em questão de perdão não é para me engrandecer. O que aconteceu foi para a glória de Deus. Deus, eu tive que diminuir para ele crescer. Talvez seja um dos atos de maior humildade que a gente possa... Porque humildade não é pensar menos de si, né? Como disse C.S. Lewis, humildade é pensar menos em si. Exato. E aí é o que você estava dizendo, né? Deus gerou humildade em mim ao me fazer precisar de alguém. E a humildade também pode ser esse ato de eu vou fazer algo por alguém além de mim, que não merece como eu não merecia ser perdoado por Cristo. Se você olhar para o outro, se você sempre olhar para o outro, você sempre vai ver no outro falta de merecimento. Sim. O outro nunca vai merecer seu perdão. Talvez o outro nunca vai merecer seu perdão, nunca vai merecer sua misericórdia. Agora, quando você olha para Cristo e você vê Cristo amando o outro e amando você, você vai falar assim, eu também nunca mereci. Eu também nunca mereci nada. Só sabe perdoar aquele que foi perdoado por Deus. Quem muito é perdoado, muito ama. E eu acho lindo que toda essa construção, Deus, a gente volta ao início, né? Deus usou tudo para que hoje vocês tenham experiências muito profundas em lidar com traumas, em lidar com feridas, com rejeição e, enfim, lidar com a falta de amor em tantos ambientes desconfortáveis. Vocês foram treinados, vocês tiveram um laboratório para preparar vocês e hoje vocês ajudam casais. Eu vi lá no Instagram de vocês abençoando muita gente, edificando famílias, casamento. Até fica a indicação aí pro pessoal que está em casa para acompanhar lá o Casal Feu. Casal Feu. Tem abençoado muita gente. Isso. Eu tenho certeza que é só o começo. A partir de hoje vai abençoar muito mais gente ainda, né? Mas eu vejo também, aí pra gente encerrar, vocês fazerem aí as considerações finais. Eu, por mim, ficaria aqui horas e horas, mas quem sabe a gente marca um outro papo, só né? Marcar. Mas eu vejo uma construção muito linda, porque tudo que você mais precisava era amor. Sim. E era o que você tinha. E tudo que você mais precisava era um corpo, era auxílio. E era o que você tinha. E é interessante que antes de eu conhecer o Matheus, eu era a menina que pedia oração, né? Eu era a que pedia oração na igreja. E Deus sempre falava, vai acontecer um milagre na sua vida. Eu falei, milagre, gente, eu não tô doente. Milagre, o que foi que milagre? E hoje eu entendo que o milagre foi Matheus. Foi Matheus na minha vida, porque, além de Deus, Matheus me ajudou muito a superar muita coisa na minha vida. Porque Matheus nunca fica triste. Matheus é sorridente com força. Nunca vê Matheus triste, nunca vê Matheus reclamando. Então, eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito. Ele me pastoreou. Porque ele é meu pastor. Né? O pastor da minha casa, da nossa família, do nosso lar. Todo marido é um pastor. Né? Todo marido. Obrigatoriamente. Tem que ser. Então, ele me ajudou muito. Ele teve aquela paciência para sentar e falar, olha, a Bíblia fala isso. É isso que você tem que fazer. E o amor é paciente.
O amor é paciente. E tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia estava envolvida, Deus estava envolvido. Que lindo, que lindo. Que Quando, lindo. quando você fala assim, o que vocês teriam a dizer por fim, né? Natasha tem uma bagagem de vida e eu tenho uma de vida. Cada um de nós traz bagagens, nessas bagagens, coisas boas, coisas ruins, coisas que achamos que vale a pena, coisas que achamos que não vale. Mas quando a gente se uniu num propósito de abençoar primeiro, porque o trabalho que a gente faz com os casais hoje é um trabalho que foi feito em nós primeiro. Sim. Entendeu? E diariamente é feito em nós. Às vezes eu aprendo, Geralmente é assim que Deus faz. É. Ele faz eu aprendo algo através novo. de nós o que ele fez em nós. Exatamente. Então, qual é o conselho que eu daria, né, a mensagem que eu diria é: abandone as bagagens ruins do passado e olhe para a palavra de Deus, para que você tenha uma mente que é a mente de Cristo. Não importa não importa no sentido final o que aconteceu com ela ou comigo. Quando nós nos unimos, a gente pega a palavra de Deus que passa um prumo em tudo que aconteceu. E ela O novo da palavra se mistura ao velho da minha vida. Exatamente. E Deus faz uma coisa nova. E Deus faz uma coisa extraordinária. Então, assim, às vezes a gente fica assim, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Cara, vai na Bíblia, vê o que Deus está dizendo. Vê o que o Senhor está falando através da palavra. Né? A gente sempre fala isso. E o que a gente fala nessa frase sempre, né, amor? Apresente Jesus um ao outro todos os dias. Esse é o fim da nossa vida, é glorificar a Deus. Então, glorifica a Deus nas pequenas atitudes. É no liberar de um perdão, é no ter paciência. Esse é o nosso fim. É o fim de todo homem. E o fim do casamento também é glorificar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Renove a sua mente com a mente de Cristo. Que lindo, gente. Que história edificante, inspiradora. Meu coração está aquecido aqui. História de perdão, de superação. Glória a Deus. Uma história de conhecimento da vontade de Deus, do conhecimento da bondade de Deus, de transformação de feridas em fé, de traumas em testemunhos, e de uma dor muito profunda e um ministério muito frutífero. Aprendi muito, tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo também, aprendeu bastante. E meu único pedido a vocês é que vocês continuem, que vocês se permitam ser usados cada vez mais, porque o que Deus gerou em vocês é cura, vocês são remédio, assim como vocês foram remédio um para o outro, cura um para o outro, né? Em alguns momentos eu vi vocês mencionando isso, ela é cura para mim, e ele é cura para mim. Foi o meu milagre, é o meu milagre, essa complementaridade. Como o casamento não é um lugar de competição, mas de cooperação. E Deus está nos operando. Eu acho lindo que a cruz, ela tem essas duas dimensões, essa dimensão vertical, porque Deus em Cristo estava nos curando, mas o casamento ele tem um poder horizontal de nos curar, de nos colar. Por isso que é a única menção bíblica que, além da relação entre Deus e o homem, são somos um. É o casamento, que é essa correlação também, até essa mensagem do Evangelho, do casamento de Cristo e a sua noiva e a sua igreja, porque nós somos curados também por meio do casamento. Feridas emocionais muito profundas, eu achei muito lindo. O que você disse, o marido representa Cristo, representa o caráter redentor de Cristo, e ele é responsável pelas emoções da esposa. Se essa mensagem ficar no nosso coração, cada marido se posicionar hoje como um pastor, como um responsável pelo coração da esposa, como um guardião do coração da esposa, porque é isso que Cristo faz. E eu vejo vocês nesse relacionamento, né? Cabeça e coração. Você o coração, você a cabeça. E a cabeça e o coração, um costurado no outro, alinhado. E vocês hoje podendo ser cura
para muitas pessoas, é só o começo. Vocês abençoaram muito a minha vida, tenho certeza que estão abençoando a vida de muita gente também. Amém. E aí, se você foi abençoado, como uma forma de agradecer a Deus, você vai deixar um comentário aí com a parte que mais te edificou, com a parte que mais te abençoou, vai compartilhar, porque muita gente pode ser curado. Tem muita gente ferida, gente. Tem muita gente precisando dessa mensagem do evangelho encarnado, do evangelho materializado em um casamento. Eu tenho certeza que você compartilhar vai abençoar a vida de muita gente também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para você não perder nada. Tem vídeo todo dia aqui com o único objetivo de te deixar mais parecido com Jesus em todas as áreas da sua vida, nas suas emoções também, no seu casamento também, sua relação com sua família também. E hoje a gente pôde vivenciar um pouco de tudo isso aqui, tá bom? Então faz isso aí, fica atento aos próximos vídeos. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Que saúde mental é isso, é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você, eu, nós somos cópias de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, meus amigos. Obrigado. De nada.